Olá, varões! Olá, varoa! A paz de Jesus! Salve Maria Imaculada! Eu sou Bruno de Maria. E eu sou a Maria Luísa. E Você está no canal Charabadai! O Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Amados, hoje nós iremos ter uma entrevista com um filósofo sobre o marxismo cultural. Mas antes da gente ir direto ao vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu like, Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação compartilhe com os amigos. e assista esse vídeo até o finalzinho, que ele está muito interessante. Você precisa saber do que irá acontecer. E como eu disse, hoje será uma entrevista sobre o marxismo cultural e a sua influência na Igreja Católica com o nosso irmão Max. Se apresenta aí, irmão. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo canal Charabadai. Eu agradeço aqui a presença dos meus irmãos e o convite também. E hoje vai ser importante, me chamo Max, sou da Renovação Carismática, participo do grupo de oração Magnífica e estou aqui para ajudar mais ainda no que puder. E detalhe, não é qualquer pessoa, ele é um professor de filosofia. Isso. Então, vamos já para a primeira pergunta. Vamos lá. Max, o que é o marxismo? Prestem bem atenção. O marxismo ele é denominado como uma ideologia criada por Karl Marx e podemos dizer também aquele que o sustentava, que é Friedrich Engels, e todas as ideias de Karl Marx podem ser conglomeradas nessa palavra marxismo, que socialismo que pode desembocar no comunismo. E no final de tudo, podemos dizer que o marxismo é como se fosse uma tentativa de saída para um problema pseudo do período industrial na Inglaterra. Ok. Vamos para a segunda pergunta. Quem é Karl Marx? Karl Marx ele era filho de um judeu, mas a sua mãe era alemã, mas ele preferiu cidadania alemã. Porém, ele, no início dos seus estudos de graduação, ele participou de rodas do hegelianismo de esquerda. Por isso que ele se tornou um ateu, e daí começou toda uma problemática que hoje nós temos no mundo inteiro, o que foi e o que é o comunismo. Ok, vamos para a nossa terceira pergunta. Max, qual a relação de Antônio Gramsci com o marxismo? Aqui, só um minuto, para que eles possam entender essa pergunta. Aqui nós já saímos do início do marxismo, certo? E andamos um pouco na história, e essa história você vai contar da relação dele com Lenin e da relação de Antônio Gramsci com o marxismo. Saber que Antônio Gramsci, ele foi um italiano, ele viveu, de fato, dentro do fascismo de Mussolini, só que ele bebeu bem da fonte, assim como Lenin na Rússia. Ele na Itália pôde beber direto da fonte de Karl Marx. Então ele pegou as ideias do proletariado, as ideias da luta de classe, de que o trabalho seria o motor da história, e foi o fundador do Partido Comunista Italiano, sabendo que Antônio Gramsci ele foi grande influenciador no que se diz da cultura de massa, que agora o tipo de doutrinação não deve mais ser de maneira coercitiva, mas deve ser de maneira ideológica. Segundo Gramsci, nos seus escritos, apesar de que, uma vírgula aqui, todos os seus escritos, na sua grande parte, foram feitos dentro da prisão, porque ele foi preso devido a tantas manifestações, revolução própria dos comunistas. Mas tá, voltando aqui. Então, a sua maneira ideológica se baseia em que não usemos as armas para transmitir a nossa ideologia, mas usemos a igreja, usemos a escola, usemos as universidades e usemos tudo aquilo que nós pudermos ter no que se refere ao aparato público, porque uma ideologia ela tem um poder mais avassalador do que várias bombas atômicas. E vale citar um acontecimento que fez com que ele visse que a Revolução Armada não iria funcionar e que deveria nascer a Revolução Cultural, que foi quando ele chegou numa reunião com Lenin, na verdade, com Lenin, e nessa reunião ele percebeu que quando Lenin chegou, todos começaram a aplaudir Lenin. E a salva de palmas durou cerca de meia hora de salvas de palmas. É verdade. Sabendo que quando o Lenin
quando ele chegava, na verdade, Lenin ele foi, nós podemos dizer, o intermediário um dos maiores genocidas do sistema comunista. Quando ele chegava, todos batiam palmas e só paravam no momento em que Lenin dizia que parava. Se você ousasse parar antes do dono do Partido Comunista, dos bolcheviques, pudesse dizer que você não deveria parar, você morria, barão. Era faca na caveira. Então, vamos para a nossa quarta pergunta. Vale lembrar por que nós fizemos esse vídeo. É porque o marxismo tem influenciado muito na Igreja Católica, porque, de fato, houve, digamos assim, uma brecha para a Revolução Cultural. Ela tinha que acontecer por meio tanto das escolas quanto da Igreja, como o nosso irmão Max falou. E a nossa quarta pergunta o marxismo ele é bom ou ele é ruim? Se ele é uma ideologia boa ou se ele é uma ideologia ruim, nós temos que ver se nós católicos nós podemos ser marxistas. Eu vou responder isso, e você que nos assiste, por favor, preste bastante atenção. Sobretudo, eu vou falar para os católicos. Se você é protestante, eu não estou nem aí para o que você vai interpretar, eu estou falando para os católicos. Você que é católico, preste bastante atenção. Você não pode ser comunista, você não pode beber dos ideais comunistas, você não pode nem brincar em ser de algum partido que esteja ligado ao PT, eu já vou falar bem claro. PT, PCdoB, PSOL, Rede, Solidariedade e todos os demais partidos que estão envoltos nessa atmosfera comunista. Agora, por quê? O comunismo, quando ele surgiu com Karl Marx, porque na verdade o comunismo é uma base de uma tríade criada por Hegel, mas que Marx ele pegou a tese, a antítese e a síntese e colocou isso aí como uma chamada materialismo dialético, para que a gente possa entender. Então o comunismo seria a síntese final de toda a humanidade sem Deus, um detalhe, a síntese de uma saída de todos os ditames que o Estado pudesse causar, que os burgueses pudessem causar, mas uma saída sem Deus. Aí vem o grande problema, mais um gigantesco problema. Porque ao longo do tempo, conforme o comunismo ele se incorporou, primeiramente, o primeiro país que tomou o comunismo para si e bebeu dessas ideias e quis colocá-lo em prática foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje nós podemos denominar a Rússia. Então, o primeiro foi Trotsky, com os bolcheviques, partido dos bolcheviques. Tiveram os mencheviques, mas os mencheviques, pelo fato de é uma palavra russa, que significa a minoria, eles perderam. Trotsky, depois foi uma linha sucessória, depois veio Lenin e por último veio o maior genocida da história russa, que se chama Stalin. Então, mataram-se 20 milhões de pessoas. Detalhe, o marxismo matou 20 milhões de pessoas. E escute bem, o marxismo matou 20 milhões de pessoas só na Rússia. No decorrer do vídeo eu explicarei aonde foram as revoluções na China, no Camboja, no Vietnã, na América do Sul, Índia, enfim, até aqui no próprio Brasil. Agora, o malefício que isso causa diretamente na igreja é um malefício muito grande. Inclusive, se você está ouvindo agora, está prestando atenção nesse vídeo, e se você é comunista, por favor, vá se confessar, peça perdão a Deus porque você está excomungado. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Em 1949, 1º de maio, Sua Santidade, Papa Pio XII, escreveu um decretum comunismo, que nesse decreto ele diz, ipsiliteris, de maneira clara e evidente, que todos os católicos que, bebem da ideia, que estão de acordo com uma ideologia comunista, por mais que você não fale, mas se você internamente você comunga dos ideais comunistas, você está excomungado. E qual é a solução para isso? Se confesse, peça perdão a Deus e volte e saia de toda a ideologia comunista. Se converta, desviado! Outro detalhe, se você agora está me assistindo, se você está fazendo ensino médio, cuidado com as disciplinas de humanas, porque você vai ouvir muito isso. Eu falo porque eu sou professor aqui em Itaúna. Você vai ouvir muito que o comunismo é algo bom, que o comunismo foi uma tentativa de, como se fosse um plano, entre aspas, messiânico de Marx. Nada disso.
Se você ouve isso aí, você pode rebater o seu professor de história, seu professor de filosofia, enfim, a de sociologia também. Porque as que mais doutrinam são as humanas. Então, cuidado, não aceite isso. E se você ouvir também, mas o capitalismo mata mais do que o comunismo. É mentira. Se você ouve o seu professor criticando o capitalismo, você pode esfregar na cara dele. Então, por que você tem um carro do ano? Se você critica o capitalismo. Para que você tem um celular do ano? Então viva como um comunista de vida tudo que você tem, sabendo que o comunismo nunca deu certo em país nenhum. Um resumo geral: o comunismo matou ao redor do planeta Terra 100 milhões de pessoas. Agora vamos nos índices. Começando na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Rússia, 20 milhões no governo da sua grande autoridade, Stalin. Na China, com a revolução de Mao Tse Tung, 65 milhões. Camboja, mais 2 milhões. Vietnã, mais 2 milhões. Na América do Sul, 150 mil. 150 mil pessoas. Então, um conglomerado geral, 100 milhões de pessoas morreram em nome dessa ideologia, deste nojento, deste vagabundo chamado Karl Marx e Friedrich Engels. E se você compartilha dessa mesma ideologia, você tem todo esse sangue nas suas mãos. Esse sangue que corre através dessa ideologia que é partilhada através das pessoas. E qualquer outro movimento, no Brasil a gente tem muito disso, né? Feminismo, movimento LGBT, Isso. todos os movimento negro que aqui em Itaúna é muito popular. Se você partilha dessas mesmas ideologias, você concorda plenamente com o marxismo e, como o Marx disse, você está automaticamente, sententia laetate, não é assim que se pronuncia, excomungado da Igreja Católica. E a gente viu que ao longo da história, através de algumas teses, como a tese de Horkheimer, de perverter a juventude, a gente viu que isso atingiu muito a Igreja na questão do que? No ano de 1900, e eu não vou lembrar agora a data, surgiu um evento chamado Evento de Woodstock, aconteceu nos Estados Unidos. Já era um evento programado pela agenda comunista, já estava na agenda de Horkheimer, de que naquele dia ia se perverter a juventude, onde nasceu o grande slogan, paz e amor. Não faça amor, não faça guerra, faça amor. Foi onde surgiu esses grandes, e foi um evento onde houve drogas e uma vida sexual pública naquele lugar, algo assim devastador para a afetividade e a sexualidade da juventude. Eu quero ler aqui para você que nos acompanha 10 mandamentos de Lenin, para que o comunismo ele possa se solidificar de maneira plena naquele país, enfim, naquela localidade que bebe das mesmas ideologias de Marx. Vamos lá. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Vá ouvindo. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, ou seja, grupos que sejam diferentes, incitando-os às discussões sobre assuntos sociais. Quarto, destrua a confiança do povo e de seus líderes. Quinto, fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Sexto, colabore para o esbanjamento de dinheiro público. Olha aí. Sétimo, promova greves, promova distúrbios, esse aqui já é o oitavo. Nono, contribua para a derrocada dos valores morais. Olha o nosso telespectador passando ali. Olha o nono, contribua para a destruição dos valores morais. E o décimo, procure catalogar todos aqueles que possuem armas para que não os tenham. Isso aqui são 10 mandamentos que, infelizmente, hoje nós percebemos que dá certo. É Deus tão certo que matou 100 milhões de pessoas. Se não tivesse dado certo, essas 100 milhões de pessoas essas vidas não teriam sido ceifadas. Então, preocupe-se com a sua vida espiritual, afaste do PT, PCdoB, PSOL, afaste de todos esses partidos que bebem da ideologia comunista.
E se você acha que eu estou exagerando nas minhas palavras, pesquise na internet quem foi o que foi o decreto do comunismo, o que foi o documento, a encíclica papal de Pio XI, Divinis Redemptorius, que ele vai dizer nessa encíclica que o comunismo está condenado, mas é sua santidade pós ele, que é o Papa Pio XII, que o condena e de maneira lato sentença, ele decreta uma excomunhão automática. Então, meu irmão, se você se encontra numa situação dessa, lamentável, lastimável, afaste-se do comunismo e leve a sua alma para o céu, afastando-se e voltando em comunhão para a igreja. E é uma ideologia que tem destruído a nossa igreja, que tem acabado com a nossa juventude, que tem acabado com toda a moral católica. Hoje a gente, e aqui eu quero abrir uma coisa muito polêmica, mas tem se filtrado muito nesse sínodo da Amazônia. O comunismo tem pregnado dentro da igreja e nós temos que trabalhar. Primeiro mudando a nossa vida, nos confessando se nós temos alguma influência com o comunismo, com o socialismo, deixando isso de lado, confessando e lutando contra. O seu papel também é lutar contra as ideologias marxistas. Estamos certos? Estamos certos. Então, esse vídeo de hoje foi para que você possa ver o mal que o marxismo tem feito dentro da nossa igreja e que você possa deixar essas ideologias demoníacas de lado e assumir Jesus Cristo como seu Senhor e andar da forma certa. Desde já, nós queremos agradecer primeiramente a presença do Max por ter gravado esse vídeo conosco. Muito obrigada. Muito obrigado, abençoe. amado. Eu que agradeço a presença de todos vocês aqui. Amém. Você quer deixar algum contato seu para a questão de trabalho, filosofia? Eu sou professor aqui, mas assim, eu no momento não, mas se caso alguém que esteja me vendo agora discorde, eu convido a um debate público. Um debate público. É um debate aqui público no canal, você apresenta as suas ideias defendendo o comunismo e eu apresento as ideias que ao longo que a própria história traz e que o comunismo é a maior ideologia mortífera da face da Terra. Então eu convido a você, de maneira pacífica, nós apresentarmos os argumentos, pós e contra, e no final veremos se de fato o comunismo ele impera. Amém. Muito obrigado. Desde já a gente pede para você deixar o seu like. Se inscrever no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho de notificação, porque o YouTube não está recomendando vídeos católicos, infelizmente. E também deixe sua sugestão de temas para próximos vídeos. Sim. Pra gente te atender. E saiu segunda-feira um vídeo de música, um cover de Augusta Rainha da nossa irmã Malu. Inclusive eu vou deixar, não sei se é aqui ou se é aqui no cardzinho, e vou deixar o Instagram da irmã na descrição. Segue a gente lá. Segue ela lá. Eu não tenho Instagram porque eu não sou famoso e eu não posto foto, né? Eu também não sou famoso. Mas então desde já deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos para que mais comunistas possam se converter. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E é isso. A paz de Jesus. O amor de Maria. Tchauzinho. Tchauzinho.